Boa tarde, quinta-feira, 24 de agosto, o Cerrado Notícias está no ar. Ex-auxiliar de Mauro Cid, na ajudância de ordens do Palácio do Planalto, o sargento Luiz Marcos dos Reis prestou depoimento à CPMI do 8 de janeiro. Ele negou envolvimento nos atos. O sargento Luiz Marcos dos Reis está preso há 3 meses por suposta participação no esquema de falsificação de cartões de vacina e foi convocado por suspeita de envolvimento na organização dos atos do 8 de janeiro. A CPMI, ele negou as acusações. Jamais contribuir para o vandalismo que sucedeu na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, que não depredei nenhum patrimônio, que não cometi qualquer ato de vandalismo ou de desrespeito à ordem emanada por integrantes dos órgãos de segurança pública. O sargento confirmou que foi à manifestação do dia 8 de janeiro, mas quando chegou, a situação já estava sob controle. Foi um momento impensável. Se a senhora me perguntar se eu arrependi. Mas se não tinha ninguém ali embaixo falando não pode subir, e não é falar pode subir. Eu não pensei na hora, estava ali e eu subi. Isso era por volta de 17h15. Luiz Marcos dos Reis apareceu em um relatório encaminhado à CPMI pelo COAF, com movimentações financeiras atípicas de cerca de 3,3 milhões de reais. A relatora focou as perguntas nessas transações. Uma movimentação absolutamente atípica. O senhor pode me explicar por que essa movimentação tão alta na sua conta? Eu recebi esse relatório, é bem complicado de entender ele. O sargento justificou as movimentações dizendo que recebeu dinheiro por tempo de serviço no Exército, fez empréstimos e consórcios com amigos. O dinheiro que foi creditado na minha conta tem os nomes das pessoas. E depois o dinheiro que eu transferi está os mesmos nomes das pessoas. A gente fazia consórcio. A gente, de situação financeira mais baixa, a gente começa um consórcio. Até o mês de outubro de 2022, eu sempre era pedindo um dinheiro emprestado com alguém para sanar a situação, pagar um cartão de crédito. De quem o senhor pediu emprestado? De amigos, parentes. A senadora Elisiane Gama questionou sobre uma transferência de R$70 mil que ele fez para o tenente-coronel Mauro Cid. Eu só tenho movimentações que são absolutamente estranhas, com empresas que fizeram convênios com o governo federal, com a Codevasf. É uma empresa, uma madeireira, mas que fez convênio com o governo federal, Rogério Correia, para a venda de equipamentos agrícolas. O Yaris foi comprado pelo Coronel Cid, o carro era dele, comprou o único dono e eu anunciei o carro para vender. No extrato que a senhora pediu para tirar a cópia, está lá no dia que essa senhora comprou o carro, que depositou na minha conta 72 mil, eu liguei para ele depois, consegui falar com ele e falei, coronel, eu vendi o carro, ele, quanto que sobrou? 72.830. Ele falou assim, passa 70 mil, fica para você o restante para o seu trabalho. E nós vamos agora acompanhar a coletiva do presidente da CPMI, deputado Arthur Maia. Uma nova solicitação de documentos, isso é normal e poderá haver, como foi hoje, por exemplo, uma reunião de oitiva que também foi uma reunião deliberativa, tá bom? Obrigada. Nada. Chegamos ao final, né? Vamos agora com a repórter Dinalva Ferreira, da sala da CPMI. Dinalva, boa tarde. Oi, André, boa tarde a todos. Olha, o sargento Luiz Marcos dos Reis já está depondo há cerca de 3h30. 32 parlamentares se inscreveram para fazer perguntas para ele. Até agora, apenas 12 parlamentares já fizeram os questionamentos. Nesse momento, como sempre, está acontecendo um intervalo, né, para que os integrantes da CPI possam almoçar e os trabalhos serão retomados a partir das 2h da tarde. Antes do depoimento, a CPMI aprovou em bloco 57 requerimentos. São 9 novos pedidos de informações, pedidos de relatórios de inteligência do COAF,
de pessoas e também de empresas e quebras de sigilo. Foram aprovadas, por exemplo, as quebras de sigilo do hacker Walter Delgatti, do sargento Luiz Marcos dos Reis, que está depondo hoje, da deputada federal Carla Zambelli, do marido dela, e do irmão, o deputado estadual Bruno Zambelli. A CPMI também aprovou 3 novas convocações e a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid, que depois aqui na CPI no dia 11 de junho. A comissão já marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do general Gonçalves Dias, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro. E no início da reunião, o deputado Arthur Maia, que é o presidente da comissão, ele falou sobre uma expectativa de final aí dos trabalhos da CPMI. Ele sugeriu que a relatora, a senadora Elisiane Gama, entregue o relatório dela até o dia 17 de outubro. Voltamos com você aí, André. Obrigado, Dinalva. Repórter Dinalva Ferreira nos atualizando aí sobre os trabalhos da manhã da CPMI, fazendo um resumo do que foi tratado na manhã desta quinta-feira. Um encontro de todos os governadores sobre a reforma tributária e a votação do projeto que retorna para o governo o voto de desempate no CARF. Veja como vai ser a semana que vem no Senado. O Senado deverá ter votações importantes na próxima semana. Também está prevista uma reunião de todos os governadores na terça-feira para debater a reforma tributária. A primeira ideia é que fosse uma sessão longa, que fosse eventualmente por regiões, para também não ocupar os governadores o dia inteiro aqui esperando, e que, portanto, pelas 5 regiões do país, cada um saberia mais ou menos o horário que iria vir colocar sua posição, mas ela deve sequenciar, se começar às 8h30, ela deve ir pelo menos até 18 horas. Então, terça-feira você não teria pauta. Dia 29 nós temos um encontro aqui que eu considero que vai ser muito proveitoso, que é a presença de todos os governadores e governadoras, todo mundo convidado para estarem no plenário do Senado e manifestarem suas posições em relação à reforma tributária. A pauta do Senado para a próxima semana ainda vai ser detalhada pelo presidente do Senado e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Rodrigo Pacheco também esteve com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele esteve comigo aqui, nós alinhamos alguns encaminhamentos, sobretudo em relação a temas que eram objetos de medidas provisórias, que agora serão com o projeto de lei. Conversei agora pelo telefone com o presidente Arthur Lira também, nós devemos nos encontrar, justamente para fazer esse alinhamento de que todas as matérias possam ser apreciadas. Os governadores também estão participando separadamente de reuniões com o presidente do Senado e o relator da reforma tributária. O senador Eduardo Braga está trabalhando muito, apesar do incidente que teve aí, está com problema físico, um problema que ele teve no joelho, mas está se esforçando bastante, recebendo os segmentos, recebendo os governadores. Ontem mesmo nós fizemos na minha sala uma reunião com o governador Helder Barbalho, o governador Riedel do Mato Grosso do Sul e o governador Mauro Mendes do Mato Grosso. E assim sucessivamente. O líder do governo disse que o projeto que dá novamente ao governo o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, é prioridade e também deve ser votado na próxima semana. O do CARF, se houver pauta na terça, se não houver, passa para quarta. E nós vamos agora acompanhar a coletiva da relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama. O sobrinho dele, que é médico, está acusado, está sendo investigado em relação à questão da fraude das carteirinhas de vacinação. Então, ele realmente não conseguiu explicar, inclusive para esse médico e para familiares do entorno desse médico, há também uma movimentação que beira aí R$100 mil. Então, há muita movimentação financeira que ele até tentou em algum momento apresentar, na verdade, algumas justificativas, mas que, na verdade, não são compatíveis. Em função disso, como nós temos apenas o RIF dele, nós estamos solicitando também a quebra do sigilo bancário, que a gente espera que seja aprovado aí na próxima sessão deliberativa da comissão.
Senador, ele negou que tenha feito repasse para a ex-primeira-dama, sendo que o advogado já tinha dito que sim. Isso também mostra a falta de uma versão única? Olha, ele negou que tenha feito qualquer movimentação em relação à primeira-dama, mas ele afirmou que fazia pagamentos, né? Não disse como, né? Notadamente ali, talvez com dinheiro em espécie, porque ele afirmou que não conheceria o cartão corporativo ou não teria acesso a nenhum outro cartão de crédito que desse as condições de fato para fazer esses pagamentos de boletos. Então, há várias contradições ao longo do processo. Eu acredito que, inclusive com o compartilhamento de inquéritos que nós estamos fazendo, a gente possa ter uma clareza maior em relação a esses pontos que ficaram realmente aí confusos, não é? Ficaram obscuros durante o depoimento dele. E o reconhecimento de que no 8 de janeiro o sargento veio aqui depois sabendo que a situação estava descontrolada, apesar de ele dizer que estava já passivo? Olha, ele claramente fez apologia, ele claramente incentivou, ele claramente vibrou pelo 8 de janeiro. Isso aí não há dúvida nenhuma. E ele fez isso através das mensagens, está no relatório da Polícia Federal, ele passando inclusive para familiares dele também, para outras pessoas, dá exemplo do próprio Vanderlei, que é o administrador da Cedro do Líbano. Então, mostrava claramente uma intimidade dele em relação a essas pessoas que têm movimentação financeira, na verdade, atípica, e também pessoas que estavam ali, de certa forma, diretamente ligadas às manifestações, participando dos atos do 8 de janeiro. Sem falar que ele próprio participou ao vir para cá, ao subir a cúpula, né, ao fazer imagens e fazer também um compartilhamento dessas imagens. Sobre o depoimento de G. Dias, a oposição está apostando num grande depoimento. Vamos aguardar. Eu acho que a vinda do G. Dias é importante, como de outros generais que eu acho que deverão ser ouvidos aqui nesta comissão. E, enfim, vamos estar trabalhando, entendendo melhor como se deu, na verdade, essa transmissão de informações por parte da inteligência, saber até que ponto, de fato, havia o compartilhamento desses dados em relação à Polícia Militar do DF, quais ações foram feitas, compreender um pouquinho o plano escudo. Eu acho que são questionamentos que a gente fará para ele e eu acredito que será, não há dúvida nenhuma, uma audiência proveitosa. Por fim, o presidente descartou prorrogação. A senhora consegue concluir as investigações nesse prazo? Olha, nós vamos estar trabalhando para que a gente possa finalizar, como ele sugeriu, na verdade, os depoimentos no mês de outubro e a gente ter aí o mês de novembro para fazer a apresentação do relatório e também a aprovação do relatório, não é? Seguir regimentalmente, porque às vezes alguém pode querer apresentar um relatório paralelo, enfim, apresentar vistas são elementos e instrumentos próprios do regimento e por isso a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para poder ter a aprovação de fato do relatório. Obrigada, gente. Mesmo com o avanço da tecnologia da comunicação via internet, as rádios comunitárias são aquelas que mantêm um vínculo mais próximo com as comunidades vizinhas, sobretudo em situações de emergência. Só que os representantes desse setor querem mudanças na legislação. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, representantes das rádios comunitárias colocaram suas queixas e principais reivindicações. As críticas se concentraram no processo de outorga e em aspectos da lei considerada excessivamente dura para um setor carente de recursos. Você vai lá para os grotões da Amazônia, você vai para o Alto Sertão, você vai para determinadas regiões do país que não tem outro veículo no seu rádio para se comunicar. E assim, a gente precisa dar atenção, porque é um segmento que está abandonado já há muito tempo. Criar uma forma de repressão dentro da burocracia. Houve um momento que as comunidades foram estimuladas a fazer os seus requerimentos. E de torno de 25 mil pedidos de rádios comunitárias de 98 para cá, já faz 25 anos, não chega a 5 mil rádios outorgadas. Representantes da Anatel e do Ministério das Comunicações ressaltaram aspectos técnicos de competência exclusiva da agência a quem não cabe o processo de outorga. Temos o papel de autorizar a viabilidade do uso da radiofrequência, gerenciar o plano de referência das rádios comunitárias, garantir o uso com equipamentos certificados, dar a licença e também partir, sim, para a fiscalização. As próximas ações que estão em vista é o lançamento de novo PNO para esse ano, com as localidades que a gente tenha manifestação de interesse, né? As localidades
aquelas localidades que não tem nenhuma rádio comunitária, né, isso está em estudo para ser inserido, e também uma previsão de um edital para aquelas comunidades tradicionais, né, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, os assentamentos rurais. No final de junho passado, o governo anunciou um decreto que permite às comunitárias receber patrocínio institucional e maior agilidade no processo de licenciamento. Acho que é um belo passo, o governo vai acelerar esse decreto, tenho certeza disso, para garantir que eles possam participar, receber incentivos, contratos vinculados ao poder público e, ao mesmo tempo, acelerar a regulamentação de inúmeras rádios comunitárias que ainda não foram efetivamente reconhecidas. E o plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que fixou o novo valor do salário mínimo. Quase no limite. Ou aprovava hoje, ou corria-se o risco de milhões de trabalhadores perderem o aumento do salário mínimo. A medida provisória, que fixou o valor em R$ 1.320 desde 1º de maio deste ano, perderia a validade no começo da próxima semana. A demora da Câmara em enviar a matéria para o Senado recebeu críticas dos senadores. É um dever que nós temos de analisar matérias e depois deliberar. Cada um vota de acordo com a sua consciência, com o seu partido, com a sua diretriz política. Agora, sempre concordar ou não, e geralmente concordar, porque não há prazo. Quer dizer, isso é uma ditadura que se estabelece intracongressualmente. O relatório do projeto de lei de conversão da MP do salário mínimo foi feito pelo líder do governo. Foi uma decisão de que era preciso melhorar as condições de vida das famílias mais humildes da população brasileira. E, para além do valor fixado, ele cria também uma política de valorização do salário mínimo que implicará em todo ano ter-se um ganho real dessa política. Representantes da oposição e da bancada governista acentuaram apoios e críticas. Na hora em que você aumenta o salário mínimo nesse momento em R$ 18,00, e nós vamos votar favorável, mas estabelece um mecanismo de um aumento real acima da inflação, você está dizendo que isso vai impactar, você está permitindo que isso impacte mais uma vez a questão dos gastos públicos, porque há repercussão nas ações sociais e, notadamente, na Previdência. O salário mínimo é o farol até para negociação entre trabalhador e empregador. Olha, o salário mínimo teve X, tanto de inflação, e sei lá, 2 do PIB. E isso ajuda o entendimento, inclusive, nas negociações entre o sindicato de empregados e empregadores. O plenário também aprovou o projeto que institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. O objetivo é desenvolver ações voltadas para a atenção à saúde integral e à prevenção ao adoecimento de professores e técnicos, e também estimular práticas que promovam o bem-estar na rede de ensino. Nós vamos assistir agora a entrevista que o senador Marcos Rogério, que integra a CPMI do 8 de janeiro, concedeu agora há pouco. A CPMI acabar em outubro mesmo, quer dizer, o clima está mais tenso e os trabalhos devem encerrar em outubro. Veja, eu acho que não tem razão para você falar em prorrogação de uma CPI quando ela foge totalmente o objetivo que levou à criação dessa CPMI, que foi investigar os atos do 8 de janeiro. Nós temos visto ali um show de pirotecnia, de narrativas, de lado a lado. Não vou falar aqui que é apenas dos governistas, do lado da oposição também. Há uma perda de foco, há uma perda de objetividade. Hoje, esse convocado, esse ex-integrante da Ajudância de Ordem da Presidência, veio aqui por qual razão? Pelo fato de ter alguma relação com a invasão, algum elemento que indique isso?
exceto o fato dele ter vindo e subido a rampa do Congresso Nacional, não há nenhum elemento que indique qualquer participação dele. Aí fica ali, né, os membros, a relatora e os integrantes da base governista questionando, levantando suspeitas sobre transações de R$3 mil, de R$5 mil, de R$10 mil. É uma coisa vergonhosa. Veja, o Brasil que já testemunhou aqui CPIs, e eu já fiz parte delas, falando de desvios de milhões, bilhões de reais. E aí uma turma aí senta em cima do rabo, olham para as pessoas que estão naquela bancada, imaginando que estão lá alguns integrantes do governo do PT, do Petrolão, do Mensalão. Sabe, assim, chega a ser algo deplorável ver o que estão fazendo, o linchamento moral da pessoa que está ali. Se tem algo a esclarecer em relação as manifestações, que o faça. Agora, você não pode ficar ali pegando, não, olha aqui o relatório do COAF, diz aqui que você movimentou R$3 mil, R$5 mil, R$10 mil. Aí ele traz lá os extratos bancários e falou, olha, houve aqui recebimento, houve pagamento, não, isso aí não interessa. Então, assim, são narrativas. Então, eu acho que a CPI tem perdido o foco, tem perdido o objetivo, e se ela não tem mais o que fazer com relação ao 8 de janeiro, melhor que não continue. A expectativa do senhor para, finalmente, o depoimento de G. Dias? Olha, veja, o depoimento do general G. Dias, que comandava o GSI, é, nesse momento, um dos depoimentos mais aguardados. G. Dias tem muito a dizer, tem muito a esclarecer. Ele já foi pego num flagrante que o torna aqui a peça central. Ele sabia da preparação da invasão do Palácio do Planalto, informou a ABIN, depois se negou a tomar iniciativa de proteger o Palácio. Ele tinha não só conhecimento, como tinha a possibilidade de evitar tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Não agiu para proteger. Portanto, o depoimento dele vai ser um depoimento fundamental. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. A exigência de apresentação de exame toxicológico para posse ou porte de arma de fogo foi aprovada nesta quarta-feira no plenário do Senado. O texto que altera o Estatuto do Desarmamento segue para análise da Câmara dos Deputados. A autorização de posse ou porte de arma de fogo passa a depender da apresentação do resultado negativo de exame toxicológico. Os detalhes desse exame serão regulamentados por decreto. O projeto aprovado pelo plenário altera o Estatuto do Desarmamento. O exame também será obrigatório para a renovação periódica do certificado de registro de arma de fogo. O dono da arma deverá atualizar o exame toxicológico no mínimo a cada 3 anos. Nesse intervalo, também poderá ser chamado a fazer testes de detecção de droga a qualquer tempo e sem aviso prévio. O plenário aprovou ainda o adicional de periculosidade para agentes de trânsito. O texto altera a CLT e acrescenta na lista de atividades perigosas a exposição permanente do trabalhador a colisões, atropelamentos ou outros acidentes. O trabalho em condições de periculosidade dá direito a um adicional de 30% sobre o salário base do trabalhador. A proposta segue para a sanção presidencial. Por mais de 10 anos, eu fui delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito e o caráter de periculosidade desses agentes, ele se dá em vários momentos. Eles ficam entre os veículos automotores para dar regularidade no sistema viário. Nós sabemos que o veículo automotor tem uma potencialidade ofensiva enorme. Eles participam diretamente de blitzes junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, e eles não têm nenhuma segurança com o trabalho que ele exerce lá. Pedi a Vossa Excelência, encareci a Vossa Excelência através de requerimento para que pudéssemos incluir na pauta e assim Vossa Excelência está a fazê-lo. O saudando a todos os que se comprometem e, evidentemente, tratando no momento oportuno para que nós identifiquemos as fontes que permitirão às prefeituras de poderem arcar com essas justas obrigações perante os nossos agentes que aqui representam a tantos Brasil afora. A Comissão de Constituição e Justiça realizou hoje pela manhã a primeira de uma série de audiências públicas com foco no impacto setorial da reforma tributária. Foram ouvidos representantes de entidades ligadas à atividade industrial. O
O conselheiro da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro, rebateu uma das críticas à reforma tributária, de que ela beneficia o setor. Muitos falam nesse debate, até tentando antagonizar os setores, de que essa reforma é uma reforma para a indústria. Não, essa reforma é para o país. A indústria é o setor seguramente mais penalizado pelas distorções do sistema atual. E isso se dá porque é o setor mais exposto à concorrência externa. Lembrou que nos últimos 15 anos a indústria acumulou um déficit na balança comercial de manufaturados de 80 bilhões de reais, com um reflexo da perda de mais de 2 milhões de empregos no setor, e ressaltou que apoia a reforma proposta. De acordo com Monteiro, o texto elimina a cumulatividade na cobrança de impostos, prevê a restituição de créditos, desonera a exportação e o investimento, simplifica e unifica os impostos, além de uniformizar a legislação. Mas sugeriu aperfeiçoamentos, como a supressão do artigo que cria um imposto estadual para produtos primários, e disse que vê com preocupação o imposto seletivo. Se considerarmos que ele vem para tributar as tais externalidades negativas, saúde e meio ambiente. Mas é preciso delimitar para que essa tributação não alcance insumos da cadeia produtiva, porque dessa forma nós também poderemos trazer a cumulatividade de volta, ou seja, o imposto seletivo, por definição, não gera crédito. O imposto seletivo tem sido criticado por vários setores produtivos, mas também é defendido por associações da saúde. Nós defendemos que o texto aprovado na Câmara dos Deputados, que foi muito positivo, permaneça no Senado sem exceções. É muito importante que haja um imposto extra para produtos nocivos à saúde, como tabaco, bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados, agrotóxicos. Eles têm que pagar mais porque eles geram um custo maior para a sociedade. E ontem saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que 94% da população apoia esse tipo de imposto. A Confederação Nacional do Transporte defende isonomia entre os modais e pede a inclusão do transporte aéreo na alíquota reduzida proposta para os outros meios de transporte. O transporte aéreo na Câmara foi excluído da tributação reduzida dentro do contexto do transporte coletivo de passageiros. Então, que é importante que o transporte aéreo também seja tratado com isonomia. Se o frete aumenta, os preços aumentam e nós vamos ter um contexto inflacionário que eu acho que não é o que se quer com a reforma tributária. Já o representante da Fiesp defende o menor número de exceções no novo modelo tributário. Nós não pedimos uma exceção, a indústria da transformação não pediu exceção, né? Porque chega um momento que todo mundo pede tanta exceção que a exceção passa a ser o novo normal, né? Então é importante destacar que a indústria pede a isonomia, ou seja, todo mundo deveria pagar o mais próximo de uma alíquota única. Porque senão, na medida que vai ampliando as exceções, alguém vai ter que pagar a conta. E essa conta sim vai ficar para a indústria de transformação. Isso não é justo. Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa conta. E quem pagará essa conta será o contribuinte. Agora, a grande pergunta é: o custo-benefício de determinado regime de exceção tributária, a sociedade brasileira está decidida a pagar? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.